Alunos sensacionais, continuando aí na nossa jornada de confinamento. Nós estamos passando por uma situação que ninguém pediu para passar, ninguém sabia que ia passar e que não teve precedentes, né, na nossa geração, pelo menos. Mas nós temos que fazer desse limão uma limonada, não podemos perder nosso semestre, não podemos perder nossa produtividade, não podemos perder nosso tempo. Então a solução que a Croton, junto com o Pitágoras, né, adotou foi a gente fazer essas aulas online. Depois vocês podem mandar no WhatsApp, podem mandar por aqui, mas no WhatsApp é melhor que eu vejo com mais frequência. Se está ficando bom, se o formato está bom, se desse jeito está legal. Então a nossa terceira aula de mecânica de solos avançada, eu vou postar a terceira e a quarta logo em seguida. A terceira seria da semana passada, mas não tinha definição. Vou postar a terceira e logo depois a quarta aula. Já mando o link para vocês lá pelo nosso grupo de WhatsApp. Então, andando com a nossa aula aqui, deixa eu clicar aqui no lugar certo. Aí, cliquei. A gente precisa rememorar, né, para essa aula de hoje, lá da mecânica dos solos 1, que o solo é um material heterogêneo e trifásico. Heterogêneo porque eu consigo separar, né, cada uma das minhas partículas do solo, e trifásico porque eles têm três fases definidas, né? A fase dos sólidos, que são os grãos do solo efetivamente, e dentro dos vazios eu tenho vazios com ar e vazios com água, sendo que o solo está seco quando eu não tenho água nenhuma dentro dos vazios, e ele está saturado quando 100% dos seus vazios se encontram com água. Então meu solo tem três materiais, né, três componentes bem definidos que não se misturam, por isso ele é heterogêneo e trifásico. A fase sólida, que é o grãozinho do solo, a água e o ar que estão inseridos no vazio do solo, né? E eu já falei para vocês também que assim, tudo em relação à mecânica dos solos tem a ver com esses parâmetros. Primeiro parâmetro, tamanho do grão. Segundo parâmetro, quantidade de água nos vazios. E terceiro parâmetro, os vazios efetivamente do solo. Então, com esses três parâmetros, eu consigo estudar o meu solo, né, e consigo, a hora que eu entender esses três parâmetros da maneira adequada, eu consigo resolver todos os problemas da mecânica dos solos. Todos os problemas. E aí eu pergunto, né, o que é a compressibilidade do solo. Se a gente estivesse numa aula normal, eu seguraria, vocês iam falar um bocado de coisa, eu ia passar esse slide aqui, né? E aí ia dar um bombom para quem eu escolhesse para ler esse slide. Bombom vocês podem me cobrar na próxima aula, que a gente estiver junto, mas a compressibilidade é simplesmente a redução do volume do solo. Como eu tenho uma esponja, né? Eu pego uma esponja, o solo eu posso bem comparar com uma esponja. Quando eu coloco uma pressão nessa esponja, uma carga nessa esponja, ela diminui de tamanho. Então, a compressibilidade do solo, o fato dele ser compressível, é porque ele tem uma redução de volume quando eu coloco carga sobre o meu solo, né? Quando eu solicito o meu solo uma carga qualquer. Imagina uma fundação de um viaduto, de um prédio, de um sobrado, de uma casa, qualquer que seja essa fundação, ela vai estar descarregando esse solo, e essa descarga pode fazer com que o meu solo sofra uma compressão, sofra uma diminuição de volume. E aí, né, as principais causas dessa compressão, né? Primeiro, compressão das partículas sólidas e da água existente. Quando eu coloco muita carga no meu solo, as partículas sólidas são comprimidas e a água que está no vazio também é comprimida. O deslocamento dessas partículas de solo, né? Quando eu faço uma pressão sobre o solo, as minhas partículas sofrem então um rearranjo. Esse rearranjo reacomoda as minhas partículas. Em muitos casos, ou na maioria dos casos, diminui os meus vazios, e aí eu tenho a diminuição desse volume do solo. E terceiro, né, a compressão dos espaços vazios, né, a diminuição dos espaços vazios, a compressão deles, com expulsão da água. Quando eu tenho esse fator, né, a compressão dos espaços vazios e a expulsão da água, eu tenho esse fenômeno que eu chamo de adensamento. Essa tensão aqui, né, nós precisamos prestar atenção, porque a cara de cair na prova é bacana. E aí, primeiro, falar fatores que influenciam a compressibilidade do solo.
Primeiro, tipo de solo. Olha que bacana. Eu falei lá quando a gente estava rememorando as 3 fases do solo, né? Que todos os problemas de mecânica do solo, eu não falei alguns, eu não falei a maioria, eu falei todos os problemas de mecânica dos solos eu resolvo com granulometria, quantidade de vazio, quantidade de água, todos. E olha só, o primeiro é o tipo de solos. Solos arenosos, lembrando lá da mecânica 1 também, são solos consideravelmente ou muito mais grossos do que solos argilosos. E o silcio está ali no meio termo. Então, assim, solo arenoso é mais grosso, as partículas são mais grossas. Solos argilosos são mais finos, as partículas são mais finas. Então, a interação, primeiro, tipo de solo. A interação das partículas entre solos argilosos é feita através de ligação elétrica e o contato é feito por camadas de água adsorvidas. Em solos granulares, as cargas são transmitidas de partícula a partícula. Então, olha só, a minha coesão, né, no solo argiloso eu tenho coesão, e essa coesão é feita por ligações elétricas e contato de água com água. O granular não, esforço de partícula sobre partícula. Por essa razão, a compressibilidade dos solos argilosos é superior à dos solos arenosos. Regra geral, né, solos finos são mais compressíveis que solos granulares. É só se lembrar da quantidade de vazios. Se eu tiver um solo argiloso e um solo arenoso e comparar os dois, o solo argiloso proporcionalmente, ou melhor, o índice do solo, de vazios do solo argiloso é maior do que o do solo arenoso. Onde eu tenho mais vazios, eu tenho maior capacidade de ser comprimido. Não estou falando de velocidade da compressão, estou falando de maior compressibilidade. Então, em solos argilosos, como eu tenho mais vazios, eu tenho uma capacidade, uma probabilidade, uma chance, ou uma capacidade física desse solo diminuir de volume. Ele vai diminuir de volume muito mais que o solo arenoso, porque o solo arenoso tem menos vazio, tem menos como aproximar as partículas entre o solo. Então, relembrando a regra geral, solo fino normalmente são mais compressíveis que solos granulares. Segundo, a estrutura de solo. A estrutura de solo tem muito a ver com o índice de vazios, né? Eu tenho solos fofos, e esses solos fofos têm um índice de vazio muito grande. Então, a compressibilidade em solos fofos são muito maiores que em solos compactados. Basta eu fazer uma caminhada na praia, né? Imagina que eu estou agora no Rio de Janeiro, quando eu saio do calçadão lá de Ipanema e piso na areia fofa, a areia fofa tem muito vazio, facilmente meu pé vai fazendo pegadas naquela areia. Essa pegada é a compressibilidade do solo, é o solo sendo comprimido, é o solo diminuindo de volume. À medida que eu vou andando para arrebentação, eu então vou tendo cada vez o solo mais compactado, vamos dizer assim, né? E à medida que eu estou andando para arrebentação, eu vou fazendo menos pegadas, ou minha pegada fica menos aparente. Ou seja, para o mesmo solo, para o mesmo tipo de material formador, lógico, quanto mais vazios eu tiver no solo, maior vai ser a sua compressibilidade. Quanto mais fofo for o meu solo, mais ele vai ser compressível. Então, olha só, de novo, trabalhando com 3 coisas: água, quantidade de água no solo, quantidade de água nos vazios. Segundo, quantidade de vazios. E terceiro, tipo de solo. Olha só, solo com muito vazio, mais compressível. Solo com menos vazio, menos compressível. Terceiro, grau de saturação. Olha aí de novo a gente falando da água. Normalmente, solos saturados tendem a ser menos compressíveis que o solo não saturado, ok, gente? A compressibilidade do vazio é grande, e aí pode interferir na magnitude de deformações, ok? Então, assim, regra geral também, quanto mais saturado é o meu solo, quanto mais água eu tenho dentro dos meus vazios, menos compressível é o meu solo. Ok, gente? Beleza? Então, é só trabalhando com os 3 fatores que eu falei lá atrás. E aí, saindo de compressibilidade, né, eu venho e pergunto para vocês o que é recalque. É o segundo bombom que eu ia dar na aula, né?
Pergunto o que é recalque, vocês vão falar um monte de coisa, e aí eu colocar essa figura muito engraçada lá, vocês têm que rir aí na casa de vocês. Gata seu recalque bateu no meu perfume importado e voltou em forma de folheta natura para você esfregar no pulso. Mas não é esse tipo de recalque do funk que a gente está falando, não. A gente está falando do recalque de um solo. E aí, o que é desse danado de recalque do solo? Vocês vão escutar demais isso na vida de engenharia, se for geotécnico, então, nossa senhora, vocês preparem para escutar muito isso. Mas o recalque são deslocamentos verticais sofridos, né, pelas estruturas, pelas fundações das estruturas. Então, o deslocamento sofrido pela estrutura é uma movimentação da fundação que movimenta a minha estrutura. Lógico, né? Por melhor que seja a minha superestrutura, ela vai estar descarregando tudo sobre o solo. Se a fundação desloca, se o solo movimenta, se o solo diminui de volume, logicamente a minha estrutura inteira vai se movimentar. E o recalque é isso, é essa movimentação que a minha estrutura sofre porque ela põe uma carga sobre o meu solo e quando eu ponho as cargas sobre o solo diminui o volume por causa da propriedade que ele tem muito importante, que é essa que a gente está discutindo agora, que é a compressibilidade. E aqui tem um exemplo, né, da torre de Pisa, mentira, né, gente, torre de Pisa, de deslocamentos sofridos por essa estrutura. Então, olha só, de um lado, né, a estrutura se deslocou mais do que do outro lado, e aí ela ficou até de certa forma estável, mas ela está recalcada, né, elas colocaram até uns pesos lá dentro, né, para poder mantê-la assim, né, que agora é um ponto turístico, mas ela recalcou, e isso, a não ser que você queira fazer um ponto turístico, isso é inadequado às nossas construções. E aqui tem bacana, né, uma foto de um prédio, sei lá, em Santos. Olha como esse prédio recalcou. Basta você olhar esse prédio que está mais vertical que esse aqui e ver o tamanho do recalque. Você tem uma ideia, num prédio desse tipo aqui, ó, se você colocar uma bolinha de gude aqui nesse quarto, ela vai descendo aqui para lá dentro da cozinha, se é que aqui é cozinha. Então eu tenho também esses problemas de recalque. Esse prédio vai entrar em colapso obrigatoriamente? Obrigatoriamente não. Mas eu vou ter um problema de habitação aí, eu vou ter um problema de utilização. Você compraria, se você pensar, você compraria um apartamento, um prédio dessa forma aqui? Poucos comprariam, mesmo sendo de frente para o mar lá, poucos comprariam. Mas é uma perda financeira, é uma perda de utilização também. Imagina você ter uma casa que você um cômodo mais alto que o outro. Então, assim, é inadequado. Vai cair? Não vai, mas eu vou ter uma grande perda financeira se eu colocar um prédio desse, né, para comercializar. Olha essa casa aqui, então. Essa é sensacional. Ela ativa o recalque. O recalque começou lá da fundação, ó, você pode ver pelas portas dessas lojas aqui. Agora imagina se você não tinha coragem de comprar essa habitação de cima aqui, até com uma área para churrasco aqui em cima. Então, assim, vai cair essa estrutura? Não bota a mão no fogo falando que não vai cair, porque está horrorosa, né? Mas não necessariamente vai cair. Mas eu não teria coragem de comprar esse apartamento aqui, por exemplo. E outra coisa, imagina você morando aqui do lado aqui. Imagina você ter um quintal aqui. Que tranquilidade que você vai ter para poder ficar do lado de uma construção dessa. Então, assim, pode ser que não caia, mas é extremamente danoso a nossa estrutura. E o valor comercial de uma casa como essa aqui foi para o espaço. Perdi dinheiro construindo uma casa, construindo um patrimônio. Aqui são as trincas, né, mostrando o que o recalque faz internamente. E aí, o recalque ele é fácil perceber a trinca de recalque, porque é como se estivesse rasgando a minha estrutura. Logicamente, ele procura os pontos de menor resistência, né, para poder trincar, e ele rasga a estrutura. Observa como é que essa viga aqui está sendo separada do restante da casa. É uma viga profunda, tá vendo? Uma viga profunda, e ela deve rasgar, ela quer separar a casa como um todo. Ela está fazendo um rasgamento aqui, separando essa parte aqui que talvez recalcou menos, dessa parte aqui que está recalcando mais. Então, isso é
uma trinca típica de recalque. Mais uma trinca típica de recalque, olha só, olha como é que ela procura o local que tem menos material, que no caso é a janela, olha só. Olha como é que ela está rasgando a resistência. Vê que não é uma trinca superficial, a trinca está entrando para dentro da minha alvenaria, então ela está rasgando essa casa aqui. Ó. E procurando sempre, olha como é que ela procura sempre o ponto de menor fragilidade. Mais para frente a gente vai ver que ela sempre está diagonal no sentido do meu recalque. Olha que bacana essa casa aqui. Ela está recalcando, né? Parece que é uma casa que não é estruturada, ela é estruturada na própria alvenaria. Não estou falando de uma alvenaria estrutural, não. Estou falando que ela parece ser estruturada na própria alvenaria. E ela está sendo rasgada mesmo. Observa que ela está fazendo esse movimento de rasgar. Então, olha só, esse lado ele está tendendo a descer para cá, esse lado está tendendo a ficar rígido. Então, olha como é que é profunda a trinca, olha como é que a estrutura está sendo rasgada. Isso é característica de recalque. Ver uma trinca profunda, rasgando a minha estrutura e procurando sempre o ponto mais frágil para ela correr por ela, é uma trinca que caracteriza o meu recalque. Observa aqui agora um exemplo, um desenho. Eu tenho aqui uma edificação qualquer que foi construída sobre um solo que não deve ter sido estudado, sobre um solo qualquer. Aqui eu tenho uma diferenciação no solo, talvez eu tenha uma camada de solo destilado menos resistente que a camada de solo destilado, fazendo com que essa ponta aqui, ó, comprima essa parte do solo aqui de maneira diferente aqui essa ponta aqui, essa fundação, está comprimindo esse lado do solo. Acontece uma movimentação diferente de um lado em relação ao outro, e olha aqui, a minha estrutura tenta rasgar. Observa que onde está acontecendo a movimentação, ela está rasgando, ela quer separar da estrutura. Por quê? A minha estrutura é rígida, aqui embaixo eu tenho uma sapata que está descarregando sem ocorrer recalque, e aqui ela está puxando para baixo. A gravidade está descendo aquilo, e aí eu estou tendo um processo de rasgamento. Sempre no sentido, olha só, diagonal ao ponto de recalque, e observa como ela busca sempre, olha só, ela busca sempre o local de menor resistência, que nas nossas construções, em muitos dos casos, é o local onde não tem material, que é uma janela, uma porta, etc. Aqui, quando o recalque acontece no meio, olha só, essa parte se manteve com pouca movimentação, essa parte se manteve com pouca movimentação, e aqui no centro eu tive mais movimentação. Observa que o centro está baulando, o centro está descendo, e eu tenho trincas, olha só, no sentido transversal, procurando sempre o ponto de menor resistência, que é o ponto onde não tem material. Observa bem que a trinca de recalque é profunda, a trinca de recalque está rasgando a sua estrutura. Se tivesse só na superfície ali, só no reboco, não preocupava, não era outro problema, não era recalque. A trinca de recalque ela corta, rasga a minha estrutura. Aqui alguns exemplos, recalque devido a situações diferentes de carregamento. Digamos que eu faço uma casa desse tipo aqui, dimensiona a mesma fundação, se esse solo aqui tem o mesmo comportamento, esta parte da minha edificação tende a descarregar uma carga maior, tende não, né? Irá descarregar uma carga maior sobre o meu solo do que essa. Então essa aqui vai se movimentar diferente dessa aqui e vai haver um rasgamento entre as duas aqui. Perfeito? Outro, né? Fundações em níveis diferentes. Aqui eu tenho fundações em níveis diferentes. O meu solo vai estar, pode ser solo diferente, que foi submetido a cargas históricas diferentes. Então, um lado tende a movimentar mais que o outro, normalmente é o lado aqui de cima, tende a movimentar mais que o outro, então ele vai rasgar a estrutura dessa casa que você fez, dessa edificação que você fez. Como é que é o remédio para isso aqui? Colocar uma junta, olha só. Coloca uma junta entre as duas edificações. Outro exemplo de recalque, né? Eu fiz aqui um aterro qualquer, e esse aterro está compactado de maneira diferente a esse solo natural aqui. Se ele for mal compactado, se estiver muito vazio, esse aterro tende a acomodar quando aplicar a carga de acidificação sobre o aterro. De novo, vai rasgar no sentido diagonal ao ponto de recalque. Observa aqui,
procuro ponto de menor resistência, procuro ponto de onde eu não tenho material. Aqui um exemplo de trinca que não é recalque, né? Se eu tenho trincas superficiais, olha só, não tem um lado correto, olha só aqui, eu estou sempre na diagonal. Trinca de recalque, sempre na diagonal. Trinca de recalque, sempre parando a minha estrutura. Neste caso aqui, não, olha só, a trinca está tudo quanto é lado. Então essa trinca pode ser por N fatores, mas recalque não é. Aqui um exemplo, né? A trinca de recalque, que a gente chama de trinca estrutural, ela é mais profunda. Aí tem as trincas de retração, de secagem, trincas de acabamento. Então é só para diferenciar uma trinca da outra. Só lembrar, para olhar para uma construção e ver uma trinca profunda, procurando sempre os pontos de menor resistência, de menor material, batata, aquilo ali é recalque. Antes de trincar, você começa a perceber porta agarrando, esquadria falhando, isso tudo é indícios de recalque. Nem, claro, né, gente, nem toda porta agarrando é recalque, mas é um indício de recalque quando as minhas portas começam a agarrar, minhas esquadrias começam a dar problema. Isso é um indício que a minha casa, a minha edificação, pode estar sofrendo recalque. Aqui um exemplo de junta de retração, né, gente? A trinca de recalque vem aqui de baixo, a trinca de dilatação na parte superior. Só para diferenciar, tá, gente? E aqui tem um videozinho do Jornal Nacional. Será que passa se eu clicar aqui? Será que dá para ver? Não dá para ver não. Mas eu vou colocar de qualquer forma. Opa, dá para ver sim então. Em Santos, no litoral de São Paulo, a tecnologia teve que ser usada para compensar erros de engenharia. Mas não vou passar não, tá, gente? Eu vou É fácil notar a inclinação. Colocar esse aqui é uma reportagem daqueles prédios tortos lá que eu mostrei mais à frente. Na descrição do meu vídeo eu vou deixar o link para vocês poderem ver, né, o vídeo fica mais leve, mais fácil vocês, mais fácil de gravar, mais fácil de ser passado. Causas frequentes de recalque dos edifícios. Recalque normal. Gente, eu vou aplicar uma carga sobre o meu solo. Meu solo é compressível. Quando eu aplicar a carga, vai diminuir de volume. Quando diminuir de volume, vai recalcar. Eu sei que vai recalcar. Então eu tenho recalque previsível e recalque calculado. Eu consigo calcular, eu consigo mensurar. Eu sei que vai recalcar. Se eu sei que vai recalcar, eu calculo a minha fundação, esperando que esse recalque vai acontecer. Minha estrutura não vai sofrer problema nenhum, porque eu sei o que vai acontecer, vou dimensionar fundações para isso, então eu não vou ter problema nenhum. Vai recalcar? Beleza, vai. Eu sei quanto é que vai recalcar? Beleza, eu sei, consigo calcular. Então, não é problema, é só calcular e colocar isso no dimensionamento das minhas fundações. Segundo, recalque indeterminado acontece por causa de escoamento do solo, quando eu não tenho conhecimento das minhas cargas. Então, se eu não tenho conhecimento das minhas cargas, então eu vou ter problema porque eu não consigo dimensionar de maneira correta a minha fundação. Este é o problema. Outra causa de recalque. Beleza, minha estrutura está lá intacta. Só que eu cometi um erro construtivo na fundação. Aquele erro construtivo me deu uma broca no decorrer dos anos. A minha ferragem começou a deteriorar, começou a enferrujar, começou a oxidar. Eu começo a perder, então, a capacidade de transmissão de carga daquela minha fundação, né? Aí, meu edifício vai recalcar de fato. Tenho que evitar protegendo a fundação. Tenho que evitar fazendo uma aplicação correta. Só assim. Ou seja, não posso fazer fundação porcaria. E as imprevisíveis, né? Essa aí não tem jeito. Se um vizinho fizer uma construção, se um vizinho rebaixar meu nível de água, se acontecer um terremoto no Brasil, aí não tem jeito. Eu não consigo prever. Se eu não conseguir prever, eu não consigo fazer nada para me defender desse tipo de
Perfeito? Qual que é o segredo? Manter a maioria aqui, ó. Eu tenho que prever todos, eu tenho que estudar o local, eu tenho que estudar o solo, eu tenho que conhecer aquilo que eu estou dimensionando. Se eu conheço o meu solo, se eu conheço o local, beleza, resolveu a parada, eu vou tentar encaixar, tentar, não dá para ter tudo não. O máximo nesse recalque normal aí, para poder calcular, prever nas minhas estruturas de fundação e evitar que aconteça os recalques. O tipo de recalque, né? Imediato. Imediatamente após o carregamento. Então, apliquei a carga, vá, recalcou, beleza. No tempo, aplico a carga e demora um tempo para poder recalcar. De maneira geral, né? Solos arenosos, pela sua capacidade de drenagem, pela sua capacidade de perda d'água, pela característica do seu grão, tamanho do grão, a facilidade de perder água, o índice de vazios, olha só, grão, vazios e água, tudo em mecânica dos solos se resolve com esse negócio, grão, vazio e água. Então, meu recalque imediato, apliquei carregamento, vá, recalcou. Terreno arenoso, a parte areia do meu terreno, né? Terreno arenoso, eu tenho esse recalque imediato. Recalque no tempo, aquele que demora, solos argilosos, uma antítese da outra, né? Areia é o oposto da argila. Então, se eu tenho pouco vazio, baixa capacidade de drenagem, eu tenho dificuldade em expulsar água do meu solo, vai recalcar, mas vai demorar para recalcar. Então, olha que a gente já sabe, ó, areia, recalque rápido e de dimensões menores, ou de intensidade menor, não sei se eu posso falar de intensidade, mas recalque rápido e compressibilidade menor. Na argila, recalque demorado, mas de compressibilidade, mas de movimentação muito maior. E o meu recalque final é de forma difícil para nada. Meu recalque final é igual ao meu recalque imediato, mais o meu recalque no tempo. Aí o recalque imediato, né, mostrando que eu aplico a carga, assim que eu aplico a carga, a expulsão do vazio, já falei disso aqui, e se eu tirar a carga, ela está volta. E o recalque no tempo, eu tenho duas fases desse recalque no tempo. O adensamento primário e a compressão secundária. O adensamento primário é quando eu tenho redução do volume com expulsão de perda de água em vazios. Então eu vou lá e coloco uma carga. Quando eu coloco uma carga, o meu solo quer se movimentar. Para ele movimentar, eu tenho que diminuir o vazio para que para que ele fique comprimido. Eu tenho que expulsar a água do meu vazio. E aí a expulsão dessa água dos vazios vai fazer o meu adensamento primário. Ok? Apliquei a carga, a água dos vazios é expulsa, e aí eu tenho a diminuição do volume do meu solo, a compressibilidade, e é lógico, se eu tiver uma fundação aqui em cima, a movimentação da minha estrutura. E a compressão secundária, redução devido à expulsão ou deformação da água dissolvida do solo. Ok? Lembrando que o meu solo tem água livre, aquela que está no vazio, a dissolvida que está próximo ao grão, e a constituição está intrínseca dentro do grão. De forma que o recalque no tempo é igual a adensamento primário mais compressão secundária. Só forma difícil. E aí a pergunta, né? Como é que ocorre o recalque? Em solo de drenagem rápida e em solo de drenagem lenta. Já falei, né? Solo de drenagem rápida, solo arenoso. Aplico a carga, o recalque acontece de baixa intensidade, a compressão acontece com baixa intensidade, mas de maneira muito rápida. Solos com drenagem lenta, aplico a carga, a intensidade é maior, né? São solos argilosos, a intensidade vai ser maior, mas o tempo que vai demorar esse recalque é um tempo muito maior que a areia. Ok? Ali eu respondo para vocês aí bonitinho. Recalque diferencial, né? A diferença dos recalques quando eu comparo dois pontos de fundação. Observa nesse desenho aqui, ó, que eu tenho um ponto A e um ponto B que eu estou analisando, e nessa estrutura que eu construí, os dois se movimentaram de maneira igual. Gente, esse é o melhor dos mundos, a gente já sabe que vai recalcar. Se esse recalque for de pequena magnitude, problema nenhum. Ainda mais se todos os pontos da minha fundação trabalharem da mesma forma. Então, recalque, quando não tem diferença de recalques entre os pontos, beleza, tudo tranquilo. Não pode ser um super recalque, né?
Se eu tiver um recalque de, estou chutando aqui, exagerando, 1 metro, não dá para você ter uma porta 1 metro para baixo do nível da rua, esquisitíssimo. Né? Aí é ruim. Agora, poucos centímetros, se a minha fundação ela se comportar de maneira igual em toda a minha edificação, beleza, resolvido, não tem problema nenhum, a minha estrutura vai se comportar perfeitamente bem. O problema é quando eu tenho isso aqui, ó, quando eu tenho uma distorção angular, quando um dos pontos da minha fundação ele movimenta mais que o outro ponto da fundação, eu tenho uma rotação. Essa rotação vai fazer com que eu tenha aquele atrito, aquele fenômeno de rasgamento, aquele fenômeno do prédio mais torto. Isso é um problema para a gente, ok? Relembrando também lá da mecânica 1, o solo é conservativo. Ele lembra, ele guarda na sua memória o que aconteceu no passado. Então, quando eu aplico uma carga aqui, olha só, meu solo custa para começar a deformar e começa a deformar. Digamos que eu retiro a carga aqui, ó, para que ele volte a se deformar, ele tem que chegar bem próximo do ponto, bem próximo da carga que eu apliquei. Como a diminuição do índice de vazios é diminuição do volume do solo, eu então tenho aqui, olha só, a minha diminuição de vazios com a mesma carga, né, andando de acordo com essa curva aqui. Perfeito? Não quero falar disso aqui agora, não. Quero falar da teoria de adensamento de Terzaghi. As hipóteses. Terzaghi, para fazer a teoria de adensamento dele, ele considerou algumas coisas, algumas hipóteses. As considerações foram: primeiro, o solo está totalmente saturado. Nós sabemos que os solos não estão completamente saturados, ou nós sabemos que todos os solos não estão completamente saturados, ou com todas as águas no vazio. Mas, para a teoria de adensamento de Terzaghi considerou isso. Considerou o que mais? Que a compressão é unidimensional. Nós também sabemos que a compressão em um solo não é unidimensional. Mas Terzaghi precisava chegar em algum lugar. E para chegar nesse lugar, ele considerou que a compressão é unidimensional. Terceira consideração de Terzaghi: o fluxo de água é unidimensional. Não é unidimensional na prática, não é unidimensional nos nossos solos. Mas Terzaghi considerou que ele precisava chegar em algum lugar, ele não tinha ou não tem ainda equipamento para fazer essa medição de maneira adequada, então ele fez essas considerações. A próxima: o solo é homogêneo. Não é, né, gente? O solo é heterogêneo, já falamos disso. As partículas de solo e água são incompressíveis. Não são, elas são compressíveis. Se tiver na dúvida, enche uma seringa d'água, tampa a ponta e aperta o êmbolo. Você vai ver que ela vai diminuir de volume. Quando eu tirar a mão do êmbolo, né, ela vai voltar para a posição inicial. Ou seja, a água é compressível, partículas de solo também. As propriedades do solo não variam no processo de adensamento. Elas variam, diminuem os vazios. Quando eu diminuo os vazios, pelo menos a permeabilidade, eu estou mexendo com ela, entre outros fatores. Então, ele considerou que as propriedades do solo não variam no processo de adensamento, mas nós sabemos que variam. E que o índice de vazio varia linearmente. Nós também sabemos que não varia linearmente. Basta lembrar da nosso gráfico aqui, ok? De índices vazios da extensão aplicada, ok? Posto isso, Terzaghi chegou nessa fórmula sensacional aqui. O Z é igual a epsilon sobre epsilon t, que é igual a E menos E sobre E1 menos E2, que é igual a tensão menos tensão 1 sobre tensão 2 menos tensão 1, que é igual a 1 menos 1 menos 1. Beleza? Sensacional essa fórmula. Mas olha que bacana esse negócio aqui. O meu grau de adensamento, primeiro, deformação. Então, o meu grau de adensamento tem a ver com a deformação inicial do solo, com a deformação, acho que eu vou dar certinho aqui, com a deformação no final. Claro, né, gente? Se eu tenho a deformação inicial, aplico uma carga e depois tenho a deformação final, está ali o meu grau de adensamento. Mas olha só, ele também falou, depende dos meus vazios. Olha o Ezinho ali na frente. O Ezinho está falando, ó, a deformação do meu solo tem a ver com os vazios. Tem.
Para que meu solo seja deformado, eu tenho que rearranjar as partículas de solo, eu tenho que expulsar água, eu tenho, então, logicamente, que diminuir vazios. Depois ele fala, meu grau de lançamento tem a ver com a tensão que eu aplico. Claro, né, gente? Quanto maior a tensão, mais eu vou obrigar a água a sair do meu solo, mais eu vou forçar o processo de rearranjo das minhas partículas. Ok? Então, olha só, a ver com a deformação tem a ver com esses vazios, tem a ver com a tensão que eu aplico sobre o meu solo. E, por fim, em relação à umidade. Em relação à umidade, que é a minha pressão, né? Minha pressão entra, minha pressão da água. Então, se eu modificar a quantidade de água do meu solo, eu estou mexendo nos vazios, eu estou então fazendo o meu solo ficar adensado. Ok? Era esse o recado que eu queria passar para vocês. Valeu, gente. Vamos encarar isso aí, vamos continuar no nosso confinamento, lavando a mão, protegendo nossos pais, nossos tios, nossos filhos, protegendo a nossa sociedade. E eu vou postar essa aula, já mando o link para vocês. E logo em seguida eu vou postar minha próxima aula. Beleza, gente? Valeu, um abraço, obrigado. Mandem lá nos comentários, ou melhor ainda, na nossa conta de WhatsApp. Manda se eu estou rápido demais, devagar demais, está ruim de enxergar, está ruim de alguma coisa. Se vocês gostam da minha carinha aqui no canto, acho que é bacana vocês me falando. Se preferem sem, sei lá, manda sugestões que eu estou me adaptando a esse mundo virtual agora. E aí vocês me ajudam a fazer da melhor forma possível. Valeu, gente!